Abram aí as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 1, capítulo 1, nós leremos os versos de 1 a 5. Eu irei ler estes versos, este texto da Escritura, e os irmãos poderão acompanhar silenciosamente. E ao término de nossa leitura, mantenham suas Bíblias abertas para que juntos nós possamos acompanhar a exposição da palavra de Deus. João, capítulo de número 1, versos de 1 a 5, nos diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero dar alguns segundos para que você possa orar ao Senhor, e então eu irei interromper este tempo de oração silenciosa pedindo ao Senhor a bênção da iluminação do teu Santo Espírito. Ó Deus, nós oramos ao Senhor após termos lido aqui a tua palavra. Pai, como nós desejamos ouvir a sua voz. Senhor, como nós desejamos nos ver no espelho da Escritura. Nós sabemos que ao nos vermos no espelho da Escritura, isso significa necessariamente que nós haveremos de ver algumas coisas que não irão nos agradar, algumas coisas que irão mexer com o nosso ego, irão ferir o nosso orgulho. Mas todas estas coisas acontecem como uma ação graciosa do Senhor que deseja nos conformar com a imagem de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Quando nós nos vemos no espelho da tua palavra, quando nós contemplamos o nosso pecado, quando nós contemplamos a nossa miséria, a nossa dependência do Senhor, nós então, ó Deus, nos lançamos confiadamente no Senhor, que é o único que pode nos mudar, que é o único que pode nos fazer vencer o pecado, que é mais forte do que nós, que é o único que pode imprimir em nós a imagem de Cristo Jesus. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor faz isso por meio da pregação da tua palavra, da exposição da Escritura. Nós cremos que quando nós estamos diante destas letras sagradas, o Senhor opera o poder transformador do Senhor. O Senhor transforma a nossa mente e o nosso coração. Transforma-nos por inteiro, por completo. Faz-nos a cada dia mais parecidos com Cristo, como novas criaturas, como crentes a desenvolver constantemente a sua salvação em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não conseguimos. Nós somos limitados por demais. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. E é por esta misericórdia que eu suplico aqui esta noite, fala conosco. Instrua-nos, ensina-nos, aponta-nos o caminho, para que nós possamos então viver para a glória do Senhor.
Eu não posso fazer isso de mim mesmo pelos meus irmãos. Eu não tenho nada a oferecer. Mas o Senhor, ó Deus, é aquele que pode todas as coisas. O Senhor pode romper com a incredulidade das mentes e dos corações. O Senhor pode esclarecer verdades ainda não entendidas. O Senhor pode, ó Deus, transformar corações petrificados em novos corações de carne que recebem a Tua palavra e a aceitam e a aguardam. Senhor, produz esse efeito no meio de nós. Produz essa vida no meio de nós ao ouvirmos a Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com a bênção do Teu Espírito Santo. Esta é a minha oração humilde, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, uma comparação dos outros evangelhos, dos evangelhos chamados sinóticos, com o evangelho que nós lemos agora, o evangelho do apóstolo João, vai nos mostrar uma diferença acentuada entre eles. Uma diferença acentuada tanto quanto ao seu método de apresentação, como também a substância da sua mensagem. É fato que todos os evangelhos trazem relatos sobre a vida e obra de Cristo Jesus, mas isso de forma diferente. Os evangelhos sinóticos, eles são mais parecidos entre eles, à medida em que João ele tem uma abordagem um pouco diferente. E uma destas diferenças notáveis do evangelho de João para com os demais evangelhos se encontra justamente na forma de suas respectivas introduções. Esse evangelho que nós lemos aqui, ele não começa com um relato do Jesus histórico. Em vez disso, o leitor aqui, ele é logo apresentado ao verbo, ao logos, à palavra, que não é identificado como Jesus até o final deste prólogo que vai até o verso de número 18. Nesse texto que nós lemos aqui, João ele traça o seu relato de Jesus bem antes do início do ministério de Jesus, bem antes do nascimento virginal de Cristo Jesus e bem antes até mesmo da criação dos céus e da terra. Este prólogo aqui ao quarto evangelho antecipa a temática de toda a obra do evangelho de João. E de forma suprema aqui, o prólogo resume a forma como o verbo que estava junto com Deus no princípio, ele entrou na esfera do tempo, ele entrou na esfera da história. O verbo entrou na esfera da tangibilidade. Em outras palavras, João vai nos mostrar como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para poder tornar-se o Jesus da história. De forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas em seu Filho de modo perfeito e de modo singular. O restante de todo o livro, de todo o Evangelho de João, não é nada mais do que uma ampliação de todo este tema de Jesus como Verbo encarnado, o Filho de Deus revelado aos homens. Esta mensagem do Evangelho de João, ela pode ser percebida, encontrada em todo o Novo Testamento. E é a afirmação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, que resume muito bem aquilo que o Evangelho de João tem para nos comunicar. Paulo, neste texto, vai dizer assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O prólogo do Evangelho de João é destinado a preparar o caminho para o registro das atividades de uma pessoa singular, a saber, Jesus Cristo.
ele vai nos mostrar a perspectiva sob a qual o evangelho ele deve ser compreendido. Tudo o que foi registrado acerca da vida de Cristo Jesus, das margens do Jordão até as suas aparições depois da ressurreição, tudo isto mostra como o Verbo eterno de Deus tornou-se carne para que homens e mulheres crescem nele e então pudessem viver uma vida verdadeira. Este evangelho, o evangelho de João, que nós lemos, ele inicia de um modo magnífico, meus irmãos. Começa retratando a vida de Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse. Esta vida de Cristo na eternidade, uma vida rica e gloriosa, uma vida cheia de deleite infinito na presença de Deus Pai, é que vai nos ajudar a compreendermos e apreciarmos ainda mais o amor de Cristo pelo seu povo ao se encarnar. O mistério da vontade de Deus, que nos é revelado no Evangelho de Cristo Jesus, ele se revela ainda mais poderoso ao contemplarmos a natureza da glória do Verbo que se fez carne. E é sobre isso que nós vamos meditar, sobre a natureza da glória do Verbo, da palavra, do Filho de Deus. Não é por acaso que no verso 1 que nós lemos, este evangelho inicia com a mesma frase do texto de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 1. O texto que nós lemos aí, no primeiro verso, vai dizer, no princípio, assim como também diz o relato da criação em Gênesis 1. No princípio, introduz o relato da criação em Gênesis. Contudo, aqui no Evangelho de João, em vez de no princípio criou Deus, João ele escreve que no princípio, antes da criação, era o Verbo. No princípio era o Verbo. Isso aqui situa a existência de Jesus na eternidade passada com Deus e introduz o Verbo, ou seja, introduz a Jesus como o agente de Deus nas duas obras de criação, tanto na antiga criação do Éden, como na nova criação que é inaugurada a partir dele. A expressão o Verbo aqui transmite a ideia da própria fala e da autoexpressão divina. Quando nós lemos o relato da criação em Gênesis, nós vamos ver que este relato ele nos fornece testemunho suficiente da eficácia da palavra de Deus. Deus fala e as coisas vêm à existência. Deus chama e as coisas vêm à existência. Quando no Antigo Testamento nós lemos relatos a respeito da palavra de Deus ou da sabedoria de Deus, tanto salmistas quanto profetas vão retratar a palavra de Deus com termos que beiram a personificação. E talvez, provavelmente, um dos melhores textos do Antigo Testamento para nos dar a ideia disso é o texto de Provérbios, no capítulo 8, nos versos 27 a 30, que diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Este é um relato do escritor deste provérbio, tratando a respeito da sabedoria, que pode também ser caracterizada como palavra, é uma personificação
da palavra, o que nós vemos no texto de Provérbios, no capítulo de número 8. E como uma designação neotestamentária de Cristo, o termo verbo, ele vai ocorrer apenas através do apóstolo João. É somente o evangelista João que usa este termo, verbo ou palavra, para se referir a Cristo Jesus. Ele é quem afirma que essa palavra ou esse verbo apareceu na história, no tempo, na história do tempo e do espaço, como uma pessoa de verdade, a saber, Jesus Cristo. João ele prossegue ao afirmar, aí no verso de número 1, que o verbo estava com Deus. O que significa que o verbo ele existia na comunhão mais íntima possível com o Pai. E ele tinha deleite supremo nesta sua comunhão. O que nós vemos aqui é que o verbo, a saber, Cristo Jesus, ele estava face a face com Deus. E Jesus ele se recordava dessa glória vividamente. É o que nós vamos ver lá no capítulo de número 17, do texto do próprio apóstolo João, quando nós lemos a oração sacerdotal de Jesus, a oração em que ele roga ao Pai para que o glorifique com a glória que ele tinha junto ao Pai antes que houvesse mundo. É assim que a encarnação ela começa a se destacar mais claramente como um ato de amor incompreensível. Visto, meus irmãos, que Cristo Jesus ele se encontrava junto ao Pai em um estado de glorificação e de satisfação plena. E mesmo encontrando-se nesse estado, Cristo Jesus abriu mão da sua glória para poder habitar no meio do seu povo. Esta glória do Verbo, no princípio, nos faz contemplar ainda mais admirados a beleza do Evangelho de Cristo Jesus. João ele dá continuidade, então, ao prólogo do quarto Evangelho, afirmando que não somente o Verbo estava com Deus, mas ele vai dizer que o Verbo era Deus. Com essa afirmação aqui, o apóstolo amado, ele coloca toda a sua ênfase na completa divindade de Cristo Jesus. É através desta afirmação do evangelista João que nós podemos concluir e nós temos a certeza de que o Verbo, ele não fora criado. O Verbo, ele não é uma expressão inferior do ser de Deus, do Deus Criador. Antes, o Verbo é o próprio Deus. E este Verbo, completamente divino, que estava no princípio com Deus, existindo desde a eternidade como uma pessoa distinta, em plena comunhão com o Pai, é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Essa contemplação da glória do Verbo no princípio, que nós vemos nos 2 primeiros versos do relato de João, nos faz pensar de forma a apreciar mais o Evangelho, nos faz pensar sobre a natureza gloriosa da obra de Deus em Cristo Jesus. O quanto o fato de Deus em Cristo ter se feito homem, ter se encarnado, significa uma redenção maior ainda do que aquela que talvez nós possamos pensar que é a redenção que nos é comunicada pela Escritura e pelo Evangelho. Na contemplação da glória do Verbo do princípio, nós podemos ver que quando o universo ele foi criado, o Verbo já existia. Ele é eterno. Ele desfrutou uma eternidade de comunhão infinitamente íntima com seu Pai,
sempre se alegrando na presença dele. E este mesmo Verbo, que estava com Deus, ele é Deus. João prossegue nos versos de número 3, e então nos aponta a glória do Verbo na criação. No verso de número 1 e 2, nós percebemos e contemplamos a glória do Verbo no princípio. Agora João, ele vai nos demonstrar a glória do Verbo na criação. E ele vai dizer o seguinte, no verso de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, uma a uma, foram feitas por meio deste Verbo divino. O verso de número 3, ele aqui nos aponta que o Verbo, Cristo Jesus, ele é o agente de Deus na criação de tudo o que existe. E ele é o agente de Deus na criação de tudo o que existe, primeiro, positivamente. E João vai nos demonstrar isso ao declarar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas em segundo lugar, ele vai nos demonstrar que Cristo, o Verbo, é o agente de Deus na criação, também negativamente, quando ele vai declarar que sem ele, sem o Verbo, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. O tema de Cristo como agente da criação de todas as coisas, ele é muito comum em todo o Novo Testamento. Referindo-se a Jesus Cristo, Paulo vai dizer em Colossenses que todas as coisas foram criadas por ele e até mesmo para ele. E vai dizer ainda que nele tudo subsiste. O escritor aos Hebreus vai dizer que o Filho, ele vai tratar o Filho como aquele por meio de quem Deus fez o universo. Em Apocalipse, o próprio evangelista João, o próprio apóstolo, vai apresentar Jesus como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Na contemplação da glória do Verbo na criação, nós podemos ver que todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por meio de Cristo Jesus. Vieram a existir por meio do Verbo. De tudo o que existe hoje, de tudo aquilo que nós podemos contemplar da criação de Deus, não há nada que tenha se originado sem Ele. Porque tudo foi feito por intermédio dele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nos versos de número 4 e 5, nós temos então a contemplação da glória do Verbo após a queda. O que está implícito nestes versos que nós lemos. A afirmação de que a vida estava no Verbo, ela vai ser ampliada mais adiante no Evangelho de João, mais especificamente no capítulo de número 5, nos versos de 19 a 29, onde nós vemos que o Filho, Cristo Jesus, por compartilhar com o Pai desta vida autoexistente, ele então tem a capacidade de dar a vida a outros. Neste versículo aqui, no verso de número 4, nós vamos ver que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida inerente ao Verbo, que é demonstrada aqui no verso de número 4, ela tem uma importância especial para a parte da criação, que é a raça humana, que somos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ele vai dizer aí que a vida era a luz dos homens. Ela é caracterizada como
a luz dos homens. O que o evangelista tem em mente aqui é a iluminação espiritual que dissipa a escuridão do pecado e da descrença. Desde a queda, que já está implícita aqui neste verso de número 4, a luz ela foi proclamada aos homens. A humanidade se caracteriza por trevas, por perversidade e por ódio, que são justamente antônimos desta luz. No verso de número 2 do capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ler que na primeira criação havia trevas sobre a face do abismo, até que então Deus chamou a luz à existência. E da mesma forma que Deus chamou a luz à existência para dissipar as trevas no Antigo Testamento, na criação do universo, da mesma forma, a nova criação abrange a expulsão da escuridão espiritual pela luz que brilha no mundo através da vida que é inerente ao Verbo. Sem esta luz, sem a luz que é a vida do Verbo, o mundo de todos nós, de todas as pessoas, ele estará sempre envolto em densas trevas. As trevas às quais o evangelista João aqui se refere, elas têm um sentido muito concreto, muito claro. Elas se referem à humanidade caída, obscurecida pelo pecado e pela incredulidade. Quando nós lemos o verso de número 5, nós vamos perceber então que a luz, ela resplandece nas trevas. E o texto vai continuar e dizer que as trevas não prevaleceram contra ela. Mas aí nós temos um problema aqui em que há uma certa concordância pela maior parte dos comentaristas bíblicos ortodoxos quanto à existência de uma tradução mais adequada para esta parte B do verso de número 5, que diz que as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Em uma tradução mais adequada desta parte B do verso 5, nós vamos ver que um termo melhor que seria usado para a tradução aqui, ao invés de prevaleceram, seria apropriaram. Nós vamos ver que as trevas não se apropriaram da luz, ou seja, as trevas não tomaram posse dela, não a apreenderam. É isso o que nós percebemos. E isso aqui, esta tradução que melhor se aplica ao texto, revela uma oposição ferrenha entre luz e trevas. As trevas, elas sempre apresentarão uma recusa hostil à presença da luz, porque as trevas, elas odeiam a luz. O que nós temos aqui é uma manifestação da antítese absoluta entre luz e trevas, entre o reino de Deus e o mundo, entre Cristo e as forças do maligno. Após a queda, por toda a antiga dispensação, residia a vida rica e cheia de Deus. Em toda esta mesma antiga dispensação, esta vida ela se manifestou. Os gloriosos atributos de Deus exibidos na obra da salvação, eles foram proclamados para a humanidade. A vida, esta vida que se manifesta, estes atributos de Deus comunicados à humanidade, eles são chamados de luz. Assim, nós aprendemos e entendemos que a vida, assim como afirma o evangelista João, ela era a luz dos homens. Mas esta luz, ela ainda está resplandecendo durante esta nova era de dispensação.
Resplandecer é uma característica própria da luz. E ela continua a resplandecer em nossos dias. Entretanto, o que nós aprendemos aqui com o evangelista João é que o mundo ele não se apropriou da luz. O mundo firmemente recusou e ativamente se opôs à mensagem da verdade e do amor de Deus. O mundo odiou a Cristo, no qual a vida de Deus habita e de onde, como luz, ela resplandece para aqueles que estão nas trevas. Quando nós contemplamos a glória de Deus após a queda, nós somos também levados a apreciarmos ainda mais o amor de Cristo ao se tornar homem, ao se encarnar por causa de nós. Aquele que é o Verbo, que estava com Deus, que era Deus, cheio de glória, plenamente satisfeito, ele se tornou um homem. Aquele em quem reside a vida, a luz dos homens, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, vieram à existência, e sem o qual nada do que foi feito se fez. Este Verbo, o Filho de Deus, Cristo Jesus, habitou no meio de nós, resplandeceu a sua luz e foi recusado. Porque o mundo não apropriou-se da luz. As trevas não se apropriaram desta luz, não a apreenderam, não deram valor a ela. Como isso nos faz apreciar ainda mais o Evangelho de Cristo Jesus? Quando nós contemplamos o Verbo, a sua glória, o seu estado natural de glória na presença de Deus Pai, pensar que Cristo Jesus deixou tudo isso para poder sofrer tudo o que sofreu por nós, deveria constranger-nos e deveria nos fazer desejar amá-lo a cada dia mais. Mais do que as nossas aspirações, os nossos sonhos, nossas vontades, nossos bens, nosso conforto, nosso bem-estar, mais do que os entes mais queridos, mais do que os nossos cônjuges, mais do que toda e qualquer outra coisa ou pessoa. Quando nós contemplamos a glória do Verbo, que é o Filho de Deus, nós deveríamos pesar na balança novamente e contemplarmos o preço que foi pago para a nossa redenção. Quando Paulo está falando com os filipenses, oferecendo o exemplo da humilhação de Cristo Jesus aos filipenses, ele vai dizer que Jesus, ele mesmo subsistindo em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, assumiu a condição de servo, a semelhança de homem, e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. O Verbo cheio de glória e de majestade tornou-se o menor dos servos, o menor dos homens, o maior dentre toda a humanidade, o bendito, o santo, o justo, tornou-se servo de todos. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz.
o Verbo eterno de Deus, cheio de glória, por meio de quem todas as coisas foram criadas, submeteu-se à ordem de sua própria criação, padeceu das dores causadas pelo efeito da queda e do pecado na antiga criação, submeteu-se ao juízo dos religiosos, fariseus de seu tempo, submeteu-se ao juízo do antigo Império Romano, submeteu-se à pena capital da morte por crucificação. O Deus homem tornou-se o menor de todos. Quando nós contemplamos a cruz de Cristo, nós devemos ter a compreensão correta e a plena ciência de que aquele que estava pregado, pendurado naquele madeiro, era o Verbo que se fez carne, cheio de glória. Glória como a do unigênito do Pai. Mas há pessoas que, quando contemplam a mensagem do Evangelho, quando olham para a cruz de Cristo, enxergam um outro ser qualquer, um outro homem qualquer. Enxergam apenas um homem que transmitiu e que demonstrou valores que nós deveríamos seguir também. Há alguns que enxergam Jesus como uma pessoa que obteve em sua vida êxito moral e que nos deixou valiosas lições. A gente, dentro de nossas comunidades de fé, que olha para Jesus meramente como um homem de importância universal na história, mas que não passa de um homem qualquer, sem poder para poder transformar a existência humana maculada pelo pecado. Mas veja bem, meus irmãos, Jesus não é um homem qualquer. Jesus não é uma pessoa qualquer. Ele é o Verbo encarnado, cheio de glória. Quando nós contemplamos o Evangelho e a cruz de Cristo, a partir desta realidade da natureza da glória do Verbo que é Cristo Jesus, nós então somos humilhados, irmãos. Nós somos reduzidos à condição mais miserável. Nós somos reduzidos ao pó de onde nós viemos. Porque o Rei do Universo, o soberano sobre toda a criação, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas no mesmo relato do apóstolo Paulo a respeito da humilhação de Cristo, em Filipenses 2, Paulo vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo o nome. E Paulo diz que a este nome todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, há de se dobrar e declarar que Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Quando nós contemplamos a natureza da glória do Verbo encarnado, o nosso coração deve se encher de uma santa estima pelo Evangelho e por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, a saber, Cristo Jesus.
Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que a parte desta notícia de que o Verbo se encarnou, a parte desta realidade gloriosa do Verbo que é Cristo, o Evangelho perde completamente sua característica salvadora, redentiva. Se nós enxergarmos Cristo como um ser qualquer, menor do que de fato ele é, nós nunca poderemos contemplar a beleza do Evangelho como ele é, como ele nos é apresentado nas Escrituras, e nós nunca poderemos nos relacionar e amar ao Senhor como ele deseja que nós o amemos. Este Verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, que resplandeceu a sua luz, que entregou-se por inteiro, por completo, para poder morrer pelo seu povo, que foi assunto aos céus e exaltado por Deus Pai, ele nos deu uma promessa de que ele há de voltar. E quando ele voltar, meus irmãos, as trevas já não mais poderão oferecer resistência à sua luz. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse que a glória dele vai encher a terra. A sua glória vai iluminar a nova criação, a nova Jerusalém, a nova cidade. Não haverá mais noite, não haverão mais trevas, não mais haverá pecado, não mais haverá tristeza, dor, não mais haverá morte, porque a luz de Cristo, que é o Verbo encarnado, que é a sua vida, ela irá resplandecer com tamanho poder e com tamanha glória que ninguém poderá se esconder do seu brilho refulgente. Cristo, meus irmãos, o nosso Salvador, ele é o Verbo eterno e glorioso, Filho de Deus, aquele que se fez pecado por nós. Portanto, nós devemos segui-lo, honrá-lo, amá-lo, até que ele cumpra a sua palavra, que nós nos encontremos finalmente com ele na nova cidade.